Olá, meu amigo! Dando sequência aqui à nossa aula de fontes normativas dos contratos administrativos, eu preciso trabalhar com vocês ainda os princípios que foram inseridos no ordenamento jurídico administrativo a partir das leis, das normas infraconstitucionais. Olha, essas fontes normativas, não necessariamente inseridas no ordenamento pela Lei 14.133, estão esparsas no ordenamento jurídico administrativo. Esta é a nossa missão de entregar para vocês, de forma pormenorizada, esses princípios, essas fontes normativas, tá? Vejam, a Lei 14.133 de 2021 previu, no artigo 5º, os princípios que norteiam as contratações públicas, norteiam as licitações, mas também norteiam as contratações públicas. Como não? Sim, porque, obviamente, a Lei 14.133 de 2021 tratou de regulamentar as licitações e os contratos administrativos. Tanto é assim que os contratos administrativos estão regulamentados pela Lei 14.133, lá na parte final, após o artigo 80, foram regulamentados pela Lei 14.133. Então, os princípios estão no artigo 5º da Lei 14.133. Eu não vou, obviamente, pormenorizar todos, porque esse dispositivo recepcionou, o 5º da 14.133, recepcionou princípios que estão na Constituição Federal. Tá? Então, eu vou aqui, obviamente, fazer uma leitura do artigo 5º, tá? Mas eu não vou explicar todos, ok? Para que vocês percebam, para que o curso fique otimizado. O que é que diz o artigo 5º? Diz assim: na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade desta lei, inclusive quanto aos contratos administrativos. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Essa parte inicial foi recepcionada do texto constitucional do 37, caput, tá? Ou seja, o legislador ordinário, o congressista, entendeu por inserir especificamente quanto às licitações e contratos administrativos, não obstante existir na Constituição, mas inserir também nessa legislação, para ratificar, para dar mais força. Ok? Tranquilão? Sossegado? Muito bem. Continuemos. E aí outros princípios foram aqui inseridos. O interesse público. Ora, contrato administrativo deve sim satisfazer o interesse público, deve ser praticado para satisfazer o interesse público. Interesse público, em verdade, é o objetivo dos atos promovidos, é o objetivo das declarações de vontade promovidas pela administração. Probidade administrativa, ou seja, os contratos não podem gerar enriquecimento ilícito, não podem gerar lesão ao erário, não podem descumprir princípios, ou seja, são os atos de improbidade, porque a probidade é o oposto de improbidade. Se improbidade, o conceito é enriquecimento ilícito, lesão ao erário e descumprimento de princípios, respectivamente nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429, que é a lei de improbidade, tá? Probidade é não promover esses atos de improbidade, porque probidade é o oposto de improbidade. Muito bem? Então, princípio da igualdade, ou seja, promover a ampla disputa, todos são iguais, isonomia, ampla disputa sem discriminação, sem pessoalidade, ou seja, a ampla disputa será impessoal, ou seja, ela prestigia o princípio da impessoalidade. Igualdade, não obstante algumas discriminações que o próprio ordenamento jurídico prevê. Show de bola? Princípio do planejamento. Que importante o princípio do planejamento. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Outrora, as gestões municipais, quando se exauriam, quando se encerravam, elas desabasteciam o serviço público de todo e qualquer tipo de insumo. Muitas vezes sumiam computadores, não tinha material de expediente, não tinha material de consumo. Então, uma gestão que acabava deixava a próxima totalmente desassistida de tudo que você imaginar. Não tinha terceirizado, não tinha material de expediente, não tinha material de consumo. A gestão nova teria que promover todas as contratações novas.
todas as licitações, e a gente sabe que licitação é algo demorado. Então, o que é que, a título de exemplo isso, tá? O que é que o novo, eu diria, o novo princípio do planejamento previu? Que os contratos administrativos devem ser planejados de um ano para o outro, de um ano para o outro, tá? As contratações serão promovidas e planejadas até abril de um ano para ser executada no outro. O contrato será executado no ano subsequente e planejado no ano anterior, tá? Um contrato, portanto, ele só será executado no ano subsequente se planejado no ano anterior. Princípio do planejamento. Princípio da transparência. Portal da transparência. Os sistemas dos órgãos de controle externo. O Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Ou seja, são instrumentos, ferramentas para exatamente materializar esse princípio da transparência. A Lei de Acesso à Informação, né? Ou seja, a Lei 12.527, que trabalha exatamente o acesso à informação. A informação, o cidadão pode requerer cópia do contrato, cópia do fornecedor, cópia de empenho, cópia de valores pagos aos fornecedores por parte da administração pública. Isso já fica tudo disponibilizado no portal da transparência do próprio órgão ou entidade. O cidadão vai lá e acessa e baixa essas informações. Tá? O controle social é de extrema importância. Eficácia, como dito a vocês, a eficiência tem um subprincípio que é o princípio da eficácia. Eficácia é exatamente abastecer o serviço público com aquele objeto contratado, satisfazendo, portanto, as necessidades da coletividade. A segregação de funções, aqui é muito importante, tá, jovens? Isso serve para o processo licitatório, mas serve também para os contratos administrativos. O que é a segregação de funções? Existem vários atores trabalhando nos contratos administrativos. Aquele cara que liquida o quê? O pagamento, ou seja, que recebe as mercadorias, o objeto contratado. Existe o fiscal do contrato administrativo, aquele cara que vai fiscalizar, que vai olhar, que vai exigir. Existem aqueles que vão, na eventual infração promovida pelo contratado, que vai exatamente instaurar processo administrativo para impor sanções. Existem vários atores diferentes atuando exatamente nos contratos administrativos, da mesma forma que existem vários atores nas licitações, o agente de contratação, a equipe de apoio, a equipe de contratação, o pregoeiro, são atores diferentes. Ninguém faz mais nada sozinho quando se fala em nova lei de licitações. E aí existem aqui princípios. Aqui é bom, princípio da motivação. Veja, se o contrato será rescindido, se uma sanção será imposta, deve o administrador, o gestor, motivar, justificar a sanção imposta. A título de exemplo, os atos promovidos nos contratos administrativos precisam ser justificados. As declarações de vontade nos contratos administrativos. Peraí, André, mas como assim atos administrativos, declaração de vontade nos contratos? Se a administração, por exemplo, quiser impor uma sanção a um contratado, tem que instaurar processo administrativo, tem que motivar a instauração, tem que garantir contraditório ampla defesa, vai impor a sanção, tem que motivar a sanção imposta. Qual foi a justificativa de fato e de direito ali para a imposição de uma sanção? A propósito, quando a gente fala em motivação, você tem que entender o que é motivo. Motivação é o ato de atribuir justificativa a um ato. Mas o que é o motivo? São justificativas de fato e de direito. Se você quiser tomar nota, anota aí o artigo 50 da Lei 9784/99. A Lei do Processo Administrativo Federal tratou de estabelecer o conceito de motivo. E motivo é elemento de ato administrativo. Como assim, André? Veja, o ato administrativo de imposição de uma sanção contra um contratado, o ato administrativo ele deve ter 5 elementos. Elementos que foram inseridos no ordenamento jurídico administrativo pelo artigo 2º da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65. Está lá, o ato administrativo tem 5 elementos. Agente com competência, o motivo válido, forma prevista em lei. Sim, forma prevista em lei, o objeto lícito e a finalidade pública. O motivo válido significa justificativas, de fato
e de direito verdadeiras. E aí eu vou correlacionar o artigo 2º da Lei 4.717/65 com o artigo 50 da Lei 9784/99, que diz que o ato administrativo deve ser motivado, deve ter justificativa. E aí aqui, ó, a Lei 14.133/2021 diz que o processo licitatório e os contratos administrativos devem respeitar o princípio da motivação. Qualquer ato promovido decorrente da licitação ou do contrato deve ser motivado. Show de bola? Vinculação ao edital é um princípio que está correlacionado às licitações propriamente, né? Esse princípio ele só é observado até a assinatura do contrato, né? Observado nas diversas etapas do certame licitatório, né? Como na fase preparatória, edital confeccionado, publicou o edital, recebeu proposta, julgou proposta, habilitou, abriu prazo recursal, depois homologou. Isso aqui está tudo em edital. Vinculação a edital significa dizer que todos interessados no certame licitatório devem observar o princípio do julgamento edital, devem observar o que for estabelecido no edital. Julgamento objetivo das propostas significa dizer, né, as propostas, quando julgadas, analisadas, deverão levar em consideração aquele critério estabelecido em edital, aqueles critérios lá do artigo 33 da Lei 14.133. Menor preço, técnica, menor preço, melhor técnica e preço, maior lance, maior percentual de desconto ou maior benefício econômico, são os critérios. O único critério vai constar no edital. Esses critérios foram estabelecidos lá atrás, na fase preparatória, no edital. Também não serve para a gente, porque isso é correlacionado às licitações. Mas esse princípio aqui é importante, segurança jurídica. Veja, o que mais importa numa avença é a estabilidade. Ah, André, mas peraí. Outrora você falou que o contrato administrativo ele é pautado no princípio da supremacia do interesse público. Portanto, é um contrato que não tem estabilidade. Verdadeiro. Mas a instabilidade decorre da supremacia do interesse público. Se o poder público quiser, por exemplo, extinguir a avença mediante justificativa válida, ele pode. Obviamente que ao particular, na hipótese de extinção desse contrato, sem ele ter dado causa, o particular terá direito à reparação, sim. Tá? Então, percebam que isso decorre da segurança jurídica. Mas entenda, segurança jurídica está correlacionada, por exemplo, à interpretação dada à legislação. Não pode, por exemplo, a administração pública mudar de interpretação ao critério dela, a administração pública, em prejuízo dos particulares. Segurança jurídica, por exemplo, significa o estabelecimento de um prazo para anulação de atos administrativos ilegais promovidos lá no certame licitatório. Mas peraí, André, como assim? Explica melhor. Explico. Imagina o seguinte cenário. Num contrato administrativo, que já está sendo executado, o fornecedor não deu causa a nenhuma ilegalidade, mas após a auditoria interna promovida pela repartição, foi constatado um ilícito promovido na licitação. Se o ilícito foi promovido na licitação, esse ilícito macula o contrato administrativo, anula o contrato administrativo. A administração pública deverá declarar a nulidade do ato administrativo ilegal, a anulação, artigo 53 da Lei 9784, atos eivados de vícios de ilegalidade gera anulação, que é forma de extinção do ato administrativo, mas se o ato administrativo no processo licitatório é nulo, o contrato administrativo, por consequência, também é nulo. Mas, André, peraí, como assim? E o fornecedor que já prestou o serviço, que já entregou o objeto para a administração pública? Bom, ele será respeitado, pautado no princípio da segurança jurídica, ele receberá a contrapartida, né, a reciprocidade do ponto de vista da administração pública, receberá o pagamento ou a indenização correspondente àquilo que ele fez, segurança jurídica, estabilização
dos efeitos do ato, né? Muito bem, se ele não deu causa, tá? Se ele não deu causa, se ele agiu de má fé, isso não serve. A competitividade, a razoabilidade são princípios. Aliás, a razoabilidade também é aplicável ao contrato administrativo. Um ato administrativo não pode ser exagerado. Num contrato, o ato promovido em decorrência de um contrato administrativo, como por exemplo uma sanção imposta, tem que ser razoável, tem que ter o caráter pedagógico, não pode ser exagerado, não pode ser abusivo. A razoabilidade, a adequação dos meios aos fins, né? A adequação da medida adotada deve buscar um caráter pedagógico, em regra, para se eventualmente um contratado estiver descumprindo as cláusulas contratuais, para que ele volte a cumprir. Olha, eu estou aplicando uma multa na empresa, no fornecedor, estou aplicando uma multa em você, porque em verdade eu quero que você volte a cumprir as cláusulas contratuais. Eu quero que você observe as cláusulas contratuais. Não pode a administração pública, de forma irrazoável, exagerar na sanção imposta sem causa, né? Ah, André, mas espera aí, você que está dizendo que para aplicar a rescisão do contrato tem que aplicar multa antes? Não, não é isso. A sanção a ser imposta é decidida pela administração pública de forma discricionária, juízo de conveniência e oportunidade. Pode ser rescindido o contrato logo de imediato, quando dá a constatação de uma infração grave? Pode, mas se a infração não foi grave, foi leve, é incabível, é irrazoável, é desproporcional aplicar a sanção drástica de rescisão do contrato. Tá? Então, observe que é tudo pautado no princípio da razoabilidade. Muito bem. E aí já explicando a proporcionalidade, que é o princípio, está na continuidade. Celeridade está correlacionada à licitação, a economicidade, já expliquei a vocês, é um princípio que deve nortear o contrato administrativo, a otimização dos objetos, da mão de obra, dos objetos contratados pela administração pública, evitando desperdício, gerando pouco impacto negativo financeiro aos cofres públicos, e o desenvolvimento nacional sustentável ainda como princípio. Mas André, o que é o desenvolvimento nacional sustentável? Uma licitação pode, vamos assim dizer, direcionar a contratação para determinada região, para aquecer determinada região, determinada localidade, né? Como por exemplo, diante de uma catástrofe da natureza, diante de uma calamidade, pode a licitação direcionar a contratação de empresas que estejam naquela localidade que sofrera a catástrofe ou a calamidade, tá? Isso buscando o desenvolvimento nacional sustentável, tá? O desenvolvimento das diversas regiões. Show de bola, tranquilão, sossegado. Veja, só para a gente exaurir esse conteúdo, material que serve de apoio para você, está lá, dizendo que a Lei 14.133 de 2021, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos, traz diversas inovações para modernizar e tornar mais eficiente o processo de contratação no Brasil. Tá? Entre as principais inovações, introdução de novas modalidades. Isso aí não importa a gente, vocês tiveram já em algum momento aula de direito administrativo. Lógico, contrato administrativo correlaciona-se, obviamente, ao contrato administrativo, é um instituto de direito administrativo, mas não é o foco. O foco aqui é verticalizar. Maior transparência e controle social, como já dito, portais da transparência, lei de acesso à informação, acesso ao cidadão aos contratos administrativos, Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Tranquilo, sossegado? Mas eu disse a vocês que outras normas norteiam as contratações públicas. E eu vou destacar para vocês a Lei 8987/95, tá? A Lei dos Serviços Públicos. A Lei dos Serviços Públicos previu o conceito de serviço público. E lembrando que o serviço público decorre de um contrato administrativo de delegação da execução do serviço para particulares. Esse contrato foi norteado pelo artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987/95. Como não? Sim, contrato de delegação do serviço público. E ali foi inserido o conceito de serviço público. Tá? O contrato administrativo de concessão do serviço público deve respeitar o princípio da modicidade de tarifas. As tarifas
serão razoáveis, aceitáveis, tarifas cobradas pela concessionária ao usuário, tá? Está ali o princípio da regularidade, o serviço público deve ser entregue à coletividade mediante contrato administrativo, mediante o conhecimento pela sociedade da rotina da prestação do serviço, continuidade do serviço público, o serviço é perene, é contínuo, é ininterrupto, tá? O contrato administrativo de concessão do serviço público deve garantir a entrega do serviço sem qualquer interrupção, obviamente ressalvada a inadimplência do usuário e a circunstância manutenção, ordem técnica prevista lá exceções previstas lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987/95, tá? Lógico que a nova Lei de Licitações traz aquela circunstância de inadimplência da administração pública. Mesmo diante da inadimplência da administração pública, o contratado terá que continuar prestando o serviço, continuará entregando o objeto contratado por um período de 60 dias, nos moldes da Lei 14.133 de 2021, significa dizer que o contratado terá que suportar o ônus da inadimplência da contratada, show de bola, tranquilão, sossegado, na medida, por um período de 60 dias, posteriormente busca o Poder Judiciário, ingressa com ação de rescisão do contrato de concessão do serviço, tá? Mas lá no artigo 6º, parágrafo 1º, estão outros princípios que norteiam os contratos de concessão do serviço público, como, por exemplo, a generalidade, ou seja, serviço público é entregue a todos, como, por exemplo, o princípio, a universalidade, né? Mas o princípio da cortesia na prestação, a urbanidade, a educação. Portanto, esses são os princípios que estão ali no artigo 37, eu diria artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987/95. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Outros princípios, eu diria outras normas infraconstitucionais regulamentam contratos administrativos, regulam contratos administrativos. Já destacado o Estatuto das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, ali está o regime jurídico dos contratos administrativos promovidos pelas estatais e também a Lei das PPPs, a Lei 11.079 de 2004, parceria público-privada, que tem regime jurídico próprio, concessão especial, contrato de concessão especial do serviço público, PPP. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? A gente encerra por aqui a nossa aula em 3 blocos diferentes de fontes normativas correlacionadas aos contratos administrativos. Fiquem conosco, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar a figura dos sujeitos do contrato administrativo e as características do contrato administrativo.